Paz do Senhor a todos. Hoje mais devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que o Senhor nos dá hoje está em Lucas 14:14. Fala assim: E serás bem-aventurados, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na na ressurreição dos justos. Então, assim, o que a gente faz para Deus, né? O que a gente faz para o nosso próximo, Deus é o Senhor que nos recompensa. Não vai ser o nosso próximo que vai nos recompensar. Por isso que tem escrito na Bíblia assim: o que você faz para o seu próximo, não espere. Não espere que ele faça por você. Faça de coração. Porque quem vai recompensar você é o Senhor. Não é o seu próximo que vai recompensar você. Então, que a gente faça as coisas para o nosso próximo. Hoje, o mundo está precisando de oração. O Brasil precisa de oração. Né? Se alguém da sua família precisa de oração, você tem que orar para alguém da sua família. Você tem que ser a luz do mundo, né? Você é um seguidor de Cristo. Então, se alguém precisa de ajuda, de oração, de ajuda, se a gente olhar, a gente vê que a gente tem muita coisa. A gente tem muita roupa, a gente tem muito perfume, a gente tem muito calçado, a gente tem coisa que a gente nem sequer usa. Se a gente for abrir o nosso armário, a gente vai achar coisa ali que a gente não usa. Se a gente for abrir, for na nossa cozinha, a gente vai achar coisa que a gente não usa na nossa casa. Se a gente for tirar o que a gente não usa na nossa casa, vai ser muitas e muitas coisas. E aí, Deus, uma coisa interessante que eu achei de Jesus, ele manda a gente orar, né, pelos nossos irmãos, né? Mas uma coisa que eu achei interessante foi que Jesus Cristo falou assim: se você tiver 2 capas, o Senhor Jesus não falou assim, se você tiver 10 capas, 100 capas, se você tiver muitas capas sobrando, o Senhor Jesus não falou assim. O Senhor Jesus nem assim, dê as 2, né? O Senhor Jesus disse assim: se você tiver 2 capas, fique com uma e dê uma ao seu próximo que não tem nenhuma capa para se cobrir. Se você tem 2, fique com uma para você se cobrir e dê outra ao seu próximo, porque quem vai recompensar você é o Pai que está lá nos céus. Não é o homem dessa terra que vai recompensar você, não. Então, que a gente guarde essa palavra. Hoje em dia a gente está ficando mais duro, com a serviço mais dura em termos de ajudar o nosso próximo, porque realmente tem muita gente sacana, muita gente que abusa da boa vontade do próximo. Mas você tem que ver. Essa pessoa precisa. Às vezes são pessoas doentes, né? Pessoas que são viciadas. Eu gosto muito de ver testemunho. Eu vi o testemunho de uma menina que ela era ex-moradora de rua, né? Ela contou a história dela desde ela pequena. Então, foi uma história muito sofrida. Saiba que tem gente que tá na rua porque quer. Sim, tem gente que tá na rua porque quer. Mas tem gente que tá na rua porque foi literalmente obrigado a estar na rua. Então, o mundo, ele não ensina coisa boa não, a ninguém não. A rua não tem nada de bom ensinar, não. Não é igual você você ser criado dentro da sua casa, não, debaixo da proteção das paredes da sua casa, não. A rua, ela disse uma frase assim que eu nunca vou esquecer. Tá lá em... Ai, meu Deus, esse testemunho tá... no podcast que é Resgatando Valores. O nome desse podcast é Resgatando Valores. E o nome da menina eu não lembro. Mas foi lá em Resgatando Valores, que ela era ex-moradora de rua, então ela foi obrigada a ser na rua. Quando ela ia para... A mãe dela morreu quando ela tinha 6 anos, parece. Não, quando ela era bebê. Então,
a mãe dela morreu, né? E ela tinha um pai violento, ela tinha um pai que agredia ela, que batia nela. Desde os 6 anos de idade, ela lembra que esse pai batia nela. E ela foi abusada, né? Pelos amigos do pai dela, que o pai dela era viciado em drogas. E era um homem muito violento para a mãe, né? E ela disse que ela lembrava muito a mãe dela. Então, ele metia o cacete na menina desde pequena e louco de droga, não olhava a filha e a filha foi abusada. Ela disse que lembra desde os 6 anos de idade, mas provavelmente pode ter sido até antes, porque ela não deve lembrar, né? Porque criança não lembra, mas se você vive, imagina, vive nesse mundo, nesse meio, provavelmente foi antes. Aí isso me chocou, assim, eu disse, meu Deus. Então ela já foi abusada desde muito nova. Então ela foi obrigada a ir pra rua, né? Ela foi obrigada a ir pra rua, porque na rua pelo menos o pai dela não ficava batendo nela. Então tem gente que tá na rua porque quer, tem gente que tá na rua porque quer. Então na rua não tem, na rua as pessoas aprendem a usar droga, na rua as pessoas aprendem a roubar, nas ruas as pessoas perdem a sua humanidade. E o único que pode retrazer a humanidade de novo é Jesus. Eu acho muito bonito essas pessoas que pregam para moradores de rua, que pregam, que tem essa coragem, porque para você pregar para morador de rua, você tem que ter coragem, porque tem que ser uma pessoa forte, até fisicamente também, porque aí pode se defender, né? Se eles vierem para cima, mas tem que ser algo de Deus, né? Porque se for algo de Deus, né? Deus protege. Então, são pessoas que tem que ter o amor de Deus ali, que alguém tem que falar, tem que dizer, olha, você é importante para Deus. Porque tem gente que tá ali, não é porque é viciado em droga não, porque se viciou em droga não. Tem gente que tá ali, como essa menina, foi obrigada a estar no meio do mundo, a estar na rua. E ela disse assim, a rua, você não existe não na rua. Não existe não quero e não posso na rua. Ah, eu não quero isso, eu não posso. Na rua não existe não. Se, se a pessoa quer, você tem lá e tem que fazer. Porque na rua não existe não. Porque senão é cacete e você tem que fazer de todo jeito. Então isso me chamou a atenção. Isso é uma pura verdade. É tirar da inocência das crianças, sabe? Na rua. E as autoridades não estão nem aí. Não estão nem aí. Era para ser proibidos crianças de estarem na rua. Porque essas crianças são, sim, violentadas na rua, sim. Porque os pais geralmente estão cheios de droga e essas crianças são violentadas. Então, criança no meio de rua, morando junto com pai e mãe de rua, não pode. Isso era para ser proibido. Porque na rua, inevitavelmente, você acaba se viciando em droga. Eu acho que são raros os casos de pessoas que moram em ruas que não são viciadas em nenhum tipo de droga. Porque a rua traz isso, o mundo traz isso, traz a droga, traz a prostituição, ensina isso, o mundo ensina isso. Diz que vai aliviar aquele sofrimento, né? E droga vicia, não tem para onde correr. A droga vicia, a bebida vicia, o cigarro vicia. Entendeu? Por isso que é melhor você nem provar, não chegar nem perto. Sabe? Então é isso. A rua só tem isso a ensinar. O mundo só tem isso a ensinar. Não tem padrões nem valores, não. Né? A Bíblia era mostra, né? As pessoas que se afastam de Deus acabam fazendo coisas terríveis. Então, quando o homem ele está afastado do Senhor, não tem esse discernimento de dar perto do Senhor, você acaba fazendo coisas terríveis. Porque o mal está aí. Aonde Deus não está, o diabo está. Isso é fato. Isso é fato. Não tem um campo neutro. O mundo espiritual realmente não tem um campo neutro. Quando Jesus não está ali, o diabo vai lá e entra. E o diabo não pede permissão para entrar, não. Ele está ao derredor, né, da gente. Ao redor de nós está o Senhor. Ao derredor está o Satanás querendo entrar e querendo nos fazer mal. Então fique com essa palavra. Se fizer
algo para o seu próximo. Não espere nada do seu próximo. Não espere honra nesse mundo, glória nesse mundo. Não queira a glória nem a honra desse mundo. Queira a sua coroa. Eu achei um testemunho tão bonito que eu vi de pessoas que tiveram essa experiência, né, de ir para o céu. Então são pessoas que eles contam basicamente o mesmo testemunho, pessoas de várias nacionalidades, de várias, homem e mulher, pessoas que têm essa crianças, pessoas que têm essa experiência de Jesus mostrar os céus, né, Jesus mostrar o dia do arrebatamento. Então tem uma sala lá no céu que tá cheio de coroas, cheio de coroas. Então que a sua coroa esteja lá cheia de diamantes, cheia de pedras preciosas, cheia, né, que você seja digno de usar uma coroa assim. Então, para você ser digno de usar uma coroa cheia de pedras, cheia de diamantes, cheia de pedras preciosas, toda ornamentada, toda bonita e grande, a gente tem que... Isso são vidas, são almas. Uma alma para Deus é preciosa. Uma alma para Deus é preciosa. Então, não importa, Deus, ele vê além. Deus, ele vê o além. Deus, ele vê o que a gente não vê. Ele vê a alma daquela pessoa, ele vê o coração daquelas pessoas ali. Então, que você seja testemunho de Jesus, no jeito de se vestir, no jeito de se falar, no jeito de se portar, no jeito de viver. Que você seja Jesus, que você tenha o maior exemplo, né? Que nós tenhamos o nosso maior exemplo, que é Jesus. Que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós. Porque o mundo não tem o que dar, não. O mundo não tem o que dar. As coisas desse mundo não tem o que dar. Não nos fazem felizes. Então é isso. Até amanhã, se assim nos permitir. Jesus Cristo, ele te ama muito, muito, muito. Vamos orar. Agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, nos orienta, Senhor, nos guarda, meu Deus. Repreende todo mal nas nossas vidas, Jesus. Cai por terra todo mal. Que a gente sempre espere no Senhor, meu Deus. Sempre permaneça junto a Ti. Hoje e sempre, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.